Está sendo investigado pela polícia, hein? A suspeita de um aborto clandestino praticado dentro de um condomínio na zona sul de Londrina. O Wesley tem informações pra gente. O que a polícia conseguiu apurar até agora, Wesley? A polícia conseguiu apurar, Parra, são informações realmente chocantes, que esse feto tinha ali aproximadamente 14 semanas de gestação, ou seja, um pouco mais de 3 meses de gestação dessa mulher. E o próprio delegado João Reis, que comanda a Delegacia de Homicídios de Londrina, foi até o Instituto Médico Legal para acompanhar o exame de necropsia. E esse feto já estava, inclusive, com as mãos e os pés formados, ou seja, já estava num tempo de gestação considerável pela polícia. O detalhe é o seguinte: agora o inquérito foi aberto na Delegacia de Homicídios para apurar o que teria acontecido. O feto, Parra, foi encontrado, então, em um condomínio residencial de prédios, onde nós estamos, aqui no Jardim Aurora, que fica na zona sul de Londrina. E segundo as informações, então, repassadas pela polícia, foi a zeladora deste condomínio que, ao recolher o lixo, ela percebeu que dentro de um saco de lixo preto tinha uma caixa, ou seja, no lixo orgânico teria lixo reciclável. Ela, por uma boa-fé, decidiu então abrir esse saco para poder separar esse lixo antes dele ser recolhido pelos garis que passariam aqui pelo local. E ela foi surpreendida que dentro dessa caixa tinha um feto, então, do sexo masculino. A princípio ela não entendeu muito bem o que era, mas depois as autoridades foram chamadas até o local. Essa zeladora, claro, ficou bem chocada com essa situação. E dentro desse saco de lixo, Parra, foram encontradas, então, roupas deste casal, que a polícia não divulga imagens, até para não expor esse casal, e também algumas luvas. Essas luvas, a suspeita da polícia é que teriam sido utilizadas durante esse aborto. Agora eles estão investigando, então, se esse aborto teria sido natural ou se teria sido provocado por esse casal. Se o caso foi provocado, eles podem responder, inclusive podem ser presos pelo crime de aborto, que é proibido no Brasil. Nós vamos ouvir o delegado João Reis falando primeiro, então, sobre essa situação da investigação, e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes desse caso, que com certeza choca aqui em Londrina e chama a atenção de toda a população. Vamos ouvir. Começamos a fazer a dinâmica e identificamos o apartamento de onde possivelmente teria saído o lixo. Fomos até o local. Havia só o proprietário, ele negou, dizendo que não tinha nada a ver com o fato, achou estranheza e tal, mas nós começamos a achar estranho o comportamento dele. Estava frio, calmo, né? Tinha uma máquina de roupa lavando roupa, nós começamos a desconfiar que poderia ter alguma coisa diferente ali, mas até então nós não tínhamos nenhum elemento para garantir que isso subsidiava até uma prisão em flagrante. Então nós fomos até onde possivelmente estaria a namorada dele, identificamos quem seria a namorada dele e fomos até o trabalho dela. Naquele local, confirmamos que ela teria comentado que estava grávida e teria perdido o bebê. Só que aí começa a chegar alguns fatos chamamos de casos estranheiros. Se a pessoa perde o bebê de forma espontânea e natural, sem nenhum tipo de ação humana, né, ou seja, através de alguma medicação, por que não chamou o SAMU ou foi até um hospital, né? Porque sai o bebê e sai a placenta junto, né? Então isso causa estranheza no fato. A razão disso, nós voltamos até o apartamento, aí já com a intenção de fazer a prisão, porque nós já tínhamos elementos suficientes. Só que tanto a moça quanto o rapaz já não estavam mais no apartamento, já tinham se evadidos. Ô Wesley, e caso eles sejam responsabilizados, o que pode acontecer com os envolvidos nesse suposto aborto clandestino feito aqui em Londrina? Parra, a mulher, ela pode pegar até 3 anos de detenção. O que seria detenção, então? Claro, é uma pena, uma prisão, mas começaria no regime semiaberto ou algo nesse sentido. Vai depender do entendimento da justiça, claro, em um caso de condenação. Já o homem, se ele realmente participou desse processo, se ele incentivou, ajudou, colaborou, algo nesse sentido, a polícia está apurando, ele responde pelo crime já com a reclusão de 1 a 4 anos. A reclusão é prisão em regime fechado, ou seja, ele não ficaria em regime aberto, em situação nenhuma, já iria direto para a reclusão, segundo o que disse a Polícia Civil. O inquérito está aberto, está apurando o que teria acontecido, a polícia também apura, ainda não ficou claro, Parra, qual é o relacionamento deste casal que ainda é considerado suspeito, né? A polícia acredita que seja esse casal, então, que tenha cometido esse aborto.
Mas é um fato, para a polícia não restam dúvidas que o aborto aconteceu dentro deste condomínio residencial. Afinal, o feto foi encontrado na lixeira do condomínio, ou seja, basta agora a investigação apurar qual seria o apartamento responsável por jogar esse feto, então, no lixo. Para a polícia, esse casal é o principal suspeito, inclusive, inicialmente, o homem não teria confirmado nada nesse sentido, mas a polícia foi até o local de trabalho dessa mulher e ela teria dito para algumas pessoas que realmente estaria grávida e teria perdido o filho. A polícia apura se foi um aborto realmente clandestino ou se foi um aborto natural. Como disse o delegado João Reis, a maior estranheza para a investigação é que não foi acionado em nenhum momento, por exemplo, o médico do SAMU, o SIAT, algo nesse sentido, e também essa mulher não procurou o hospital em momento nenhum, então por isso levanta essa suspeita forte que teria sido um aborto clandestino. A polícia, claro, não divulga nomes, nada nesse sentido, até para não expor o casal neste momento, e o casal deve ser ouvido na delegacia. O delegado tentou conversar com eles, com os dois, mas até agora não foi possível e aguarda então esse novo depoimento para tomar a decisão. Eles podem responder então por esse crime de aborto e o delegado João Reis tem mais detalhes. Ele ainda aguarda o laudo da perícia para saber se o aborto foi espontâneo ou se foi um aborto realmente clandestino. Vamos ouvi-lo. Identificamos que a criança tinha 14 semanas, aproximadamente 14 semanas, né, de gestação. É um sexo masculino. Eu vi logo o feto, né? Já estava formado, você via mãozinhas, pezinhos, tudo, né? Assim, é triste ver, você ver aquela situação, porque é um feto com uma vida que estava se desenvolvendo, né? E foi interrompida. Agora nós temos que determinar de que maneira ocorreu esse abortamento. Se a gestante tomou medicação, ou seja, ela tinha intenção de fazer o abortamento, ela vai responder pelo crime de aborto. E se o namorado auxiliou, ele também vai responder por esse crime de aborto. Um dos motivos que eu fui até o local é para determinar também a questão além da semana de gestação, a viabilidade do feto, essas coisas, para determinar se haveria um crime de ocultação de cadáver também. Mas nós vamos ficar, por enquanto, ficar mais nessa parte de crime de aborto. Uma mensagem que eu recebo aqui: Parra, tô chocada. Se fosse aborto espontâneo, como é que teve coragem de jogar no lixo? Não faz sentido nenhum. Não teve sentimento nenhum pelo filho. Que frieza. O vínculo da mãe com o bebê é algo tão forte, tão lindo, não entra na minha cabeça isso. Misericórdia. Também não entra na minha cabeça o fato de que as pessoas sabem como se faz um filho.